Então, nessa série de vídeos ainda sobre a castração, nós vemos que a castração é um termo derivado do latim castratio, e que surgiu aí no fim do século XIV para designar a operação aí que de alguma forma pela qual um homem ou até mesmo um animal é privado de suas glândulas genitais, condição essencial aí da sua reprodução. Então, quando se fala ainda em castração nos dias de hoje, é muito comum que a gente pense nisso, e é algo comum que nós acompanhamos principalmente em relação aos pets, aos animais domésticos, como os cães, os gatos. Então, sendo assim, esse complexo de Édipo que nós comentamos lá no vídeo anterior, que acaba fundando um pouco essa angústia, esse medo da castração, nós sabemos que tem um pouco a ver com esse, no caso do menino com desejo pela mãe, né, e o medo da perseguição do pai, que o pai de alguma forma, que tem esse amor da mãe, que o persiga, que o castre, né, que o puna de alguma forma. Daí vem essas fantasias vividas pela criança. Bom, sendo assim, de alguma forma, voltando à ideia da castração, a gente entende que a castração, então, ela é um sinônimo do termo emasculação, mais recentemente que o uso contemporâneo tende a privilegiar para designar de alguma forma a remoção real dos testículos. Então, a palavra ovariectomia, ela é empregada também para designar a retirada também dos ovários, e Freud denominou, então, de alguma forma, essa noção do complexo de castração como o sentimento inconsciente de ameaça que é experimentado pela criança quando ela constata, de alguma forma, a diferença anatômica entre os sexos. Bom, num texto de 1908 consagrado às teorias sexuais infantis, Freud observa que a primeira das teorias, por exemplo, sexuais elaborada pelas crianças, consiste de alguma forma em atribuir a todos os seres humanos, inclusive os femininos, um pênis, como o que o menino conhece a partir do seu próprio corpo. Então, apesar dele não ver, ele acaba atribuindo isso inconscientemente a todos. Ao mesmo tempo, ele observa a impossibilidade de um menino imaginar uma pessoa que não possua esse elemento essencial, já que a sua referência de corpo, de mundo, é essa. Evocando o caso, por exemplo, do pequeno Hans, né, cujo tratamento constitui o contexto clínico, que é um dos casos clínicos mais importantes de Freud, né, da introdução do conceito de castração na sua teoria. Então, Freud, nesse momento, ele acaba assinalando para nós que, confrontando com a anatomia de sua irmã caçula, o pequeno Hans, ele acaba desrespeitando sua percepção e, em vez de constatar a ausência do membro, ele prevê o crescimento desse membro na sua irmã caçula. Então, Freud, ele falaria de alguma forma nessa questão da renegação, né? Um termo bem interessante, muito depois, em 1923, num artigo que ele intitulou de Organização Genital Infantil, que de alguma forma incorporaria parcialmente e em 1930 já de uma forma muito mais abrangente nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, e foi somente nesse texto de 1923 que o complexo de castração, ou essa conhecida angústia de castração, foi inserida no conjunto da teoria freudiana no desenvolvimento sexual, ou nessas fases que nós conhecemos como fase do desenvolvimento psicossexuais. Então, nesse momento, foi relacionado com o complexo de Édipo e reconhecido como algo universal. Interessante que, voltando à noção do complexo de Édipo como algo universal, falamos sobre o narcisismo como algo universal, e agora nós também falamos sobre a noção ou a angústia de castração ou o complexo de castração como algo universal. Para tanto, teve que ser feita a descrição de alguns estágios, né, algumas fases de desenvolvimento, como o próprio período que ele chama de período fálico, caracterizado pela ausência de representação psíquica do sexo feminino, organizando-se então, nesse momento, de alguma forma, essa diferença sexual em torno da posse ou não do falo. O falo é uma noção que vai ser tratada em outros vídeos, em outros momentos da nossa formação. A oposição, escreveu Freud, enuncia-se nisto: órgão genital masculino ou castrado. Então, daí também surge um pouco dessa elaboração, dessa construção teórica, e vale ressaltar que por falo, nesse momento, nós estamos falando dessa imagem da própria genitália, do próprio pênis, mas que para Freud
essa noção do falo, ela vai muito além da própria noção relacionada às genitálias. Muito bem, é isso.